Olá, amigos e amigas. Agradeço a Deus a oportunidade de apresentar mais um vídeo. Esse fala sobre expiação e arrependimento. É das questões 990 à questão 1002 do livro dos Espíritos. O tema é muito interessante, muito oportuno e precisamos prestar bastante atenção para que a gente possa compreendê-los. E Kardec teve realmente essa preocupação em nos mostrar a diferença entre expiação e arrependimento. Arrepender-se de algo errado que nós tenhamos feito é muito bom, é um princípio, mas existe a necessidade, dependendo daquilo que você fez, da expiação, que significa literalmente o pagamento de uma dívida que você contraiu por sua livre e espontânea vontade. Isso ocorre enquanto estamos encarnados e pode ocorrer através de dores que vão sendo atenuadas conforme aquilo que nós vamos fazendo. Vamos ver o que nós encontramos então no Livro dos Espíritos. O arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? O arrependimento se verifica no estado espiritual. É o espírito que se arrepende. Mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? É o desejo de uma nova reencarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde pode expiar ou pagar pelas suas faltas. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Existem homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis, portanto, ao arrependimento? Respondem os espíritos a Kardec o seguinte: já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem, e é necessário que para isso renasça muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado. Porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. E aquele homem perverso que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre a reconhecerá depois da morte? Sim, sempre as reconhece. Então sofre mais porque sente todo o mal que praticou ou do qual foi a causa voluntária. Quando os espíritos respondem que sim, sempre sente, não é uma coisa imediata que acontece, porque espíritos existem que ficam séculos e séculos sem realmente reconhecerem o mal que fizeram, mas um dia irão reconhecer o mal que fizeram e irão naturalmente fazer o resgate. Existem espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à própria sorte. Sim, existem espíritos que não se ocupam de nada útil, estão na expectativa, mas sofrem de acordo com a situação e, como em tudo deve haver progresso, este vai se manifestar naquele espírito pela dor. Porque desde que os espíritos veem o mal que resulta de suas imperfeições, como se explica que alguns agravem a sua posição e prolonguem o seu estado de inferioridade, praticando o mal como espíritos e desviando os homens do bom caminho? São aqueles espíritos de arrependimento tardio que agem assim. O espírito que se arrepende pode se deixar novamente arrastar ao caminho do mal por outros espíritos, ainda mais atrasados. Vêem-se espíritos de notória interioridade, que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu louvor. Como se explica que outros espíritos que nos pareceriam mais esclarecidos revelam um endurecimento e até mesmo um cinismo a toda prova? A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que
impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda, como o fazem os espíritos infelizes, nada pode receber da prece e nada receberá até o dia em que uma luz de arrependimento o esclareça. Então, nós podemos interceder em favor do espírito? Sim, mas nós não podemos mudá-lo se ele não quiser essa mudança. Nada impede que nós continuemos a orar por ele, mas é ele mesmo quem vai ter que resolver fazer a mudança em sua vida. A expiação, ela se realiza no estado corpóreo ou no estado do espírito? A expiação se cumpre na existência corpórea, através das provas a que o espírito é submetido na vida espiritual e também na vida espiritual, pelos sofrimentos morais decorrentes do seu estado de inferioridade. Então ele sofre enquanto está encarnado, as dores, porque ele está num corpo físico, mas sofre também enquanto está no seu estado como espírito apenas, no plano espiritual, é um sofrimento moral. No caso, enquanto está encarnado, é um sofrimento moral também, claro, mas é um sofrimento material. É dor mesmo, né? Dor física. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento certamente auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Existe a necessidade da reparação. De acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o passado, não precisa se arrepender, quais seriam para eles as consequências? Se ele teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e, naturalmente, mais penosa também. Podemos, desde esta vida, ou esta presente reencarnação, resgatar as nossas faltas? Claro, reparando-as, é a reparação. Mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após a morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o cilício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos interesses materiais. De que lhe serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos que foram desfrutados em vida, se já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez aos outros continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Existe uma outra questão. Não há nenhum mérito em se assegurar após a morte um emprego útil para os bens que deixamos? Nenhum mérito não é bem o termo. Isso vale sempre mais do que nada, claro. Mas o mal é que aquele que dá ao morrer geralmente é mais egoísta do que generoso. Quer ter as honras do bem sem lhe haver provado as penas. Ou seja, ele vai morrer, vai deixar uma herança para instituições de caridade, vamos supor que seja isso, mas ele, enquanto encarnado, não o fez. E não sofreu, então, as privações da perda, por exemplo, ou da diminuição dos seus bens materiais. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que beneficiou. Mas sempre existe o egoísmo a dizer ao homem: o que dás, tiras dos teus próprios gozos. E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar, sob o pretexto das suas necessidades e das suas exigências da sua posição.
Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar, porque foi realmente deserdado de um dos mais puros e suaves gozos que o homem tem. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, em compensação, a ventura da generosidade, de que ele pode usufruir nesse mundo. E a última questão desse assunto, muito interessante. O que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece as suas faltas, mas não tem tempo para repará-las? É suficiente arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais se lhe fecha? Então, a chamada extrema unção, né, é dada a muitos irmãos nossos, quase no instante da morte, em que ele pede perdão por tudo aquilo que ele fez de mal. Isso não vai tirar-lhe a responsabilidade do mal que ele tenha feito, mas certamente vai ajudá-lo na sua reabilitação. Mas ele vai ter que, numa próxima reencarnação, passar por todo aquilo que ele tenha feito de mal. Então, o arrependimento é importante? Sem dúvida nenhuma, mas o arrependimento precisa da reparação. A reparação, ela é feita para alguém ou por alguém, e a expiação é uma dor pela qual nós vamos passar, exatamente pelas faltas que nós cometemos. Mas não nos esqueçamos, amigos e amigas, que Deus, além de justo, bom, ele também é misericordioso. Ele tem dó de nós. E se ele reconhece a nossa honestidade, a nossa sinceridade em estarmos realmente pagando pelos atos errados que tenhamos feito outrora, vai se amenizando essa nossa conta, tenhamos certeza disso. Era isso. O assunto é interessante, está no Livro dos Espíritos e em muitos outros livros da literatura espírita. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço mais uma vez, peço que você possa se inscrever aqui em meu canal do YouTube e que você fique bem e fique em paz.